Quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer aos apóstolos, poder se sentar, irmãos. Domingo pela manhã, domingo passado, eu trouxe essa palavra e a apóstola achou por bem a igreja toda ser ministrada por essa palavra. A palavra foi ministrada no culto de manhã. Aqueles que não receberam a palavra irão receber essa noite. Não é uma palavra que diga mas é uma palavra para o seu coração. É uma palavra de Deus para a sua vida e a sua família. Domingo passado foi culto da família e se estendeu para esse domingo, para Deus falar ao seu coração, ao nosso coração, para Deus trazer para a nossa vida verdadeiramente o ano do amor de Deus. Porque a gente está debaixo dessa palavra e muitos de nós, irmãos, temos dificuldade de viver na essência o amor de Deus, de viver o amor sublime, o amor dentro da nossa casa, o amor da nossa família. E pessoas já conversaram comigo e falou: mas meu irmão, como é que eu vou conseguir viver esse amor de Deus dentro da minha casa, da minha família, já que a minha família já está destruída ou desestruturada? Como é que eu posso viver esse amor? Falei: meu irmão, Deus, ele não perde história. Até aquelas histórias negativas, até aquelas histórias que não são positivas, Deus, ele pega essa história para mudar a vida de alguém, para te usar toda aquela dor, todas aquelas adversidades que você passou, todos aqueles obstáculos. O Senhor, ele pega essa palavra e ministra na vida de alguém. Em 1 Coríntios 1, a Bíblia diz que vos consoleis a outros com a mesma consolação que fortes consolados em Cristo Jesus. Então, o que você passou de dor na sua vida, Deus, ele vai usar essa história para restaurar outras vidas através da sua vida. E eu quero falar, irmão, nessa noite sobre o amor, sobre família, um lugar de amor, um lugar da presença de Deus. Porque nós, irmãos, temos dificuldade, sim, de viver em família, de viver a plenitude do amor dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nós temos dificuldade. E muitas das vezes, quando nós viemos à igreja, nós temos dificuldade de receber a palavra do Senhor, a palavra de Deus, porque nós muitas das vezes trazemos traumas da nossa família, trazemos dificuldades que nós trazemos da nossa casa, da nossa família, e não conseguimos, irmãos, receber e viver esse amor. Aqui nós temos psicólogos, psicanalistas, e eu creio, irmãos, que muitos desses pacientes que procuram nossos irmãos psicólogos estão doentes da alma, estão com depressão, e o maior problema é a falta de amor. É a falta de amor, irmãos. Quando tem pessoas no mundo, irmãos, morrendo mais por fome de amor do que por fome de alimento. Quando nós vemos aqueles países que aquelas pessoas morrem por falta de alimento, aquelas famílias que o alimento não chega na sua casa, nós sabemos que por trás tem um sistema político, tem um sistema econômico perverso, mas também, irmãos, pessoas têm morrido de fome de amor. Porque quando o amor, irmãos, falta na nossa vida, nós ficamos vulneráveis
a várias doenças. Nosso corpo físico, ele fica vulnerável a muitas doenças. E você não vê ninguém perguntando: ele morreu de quê? Ele morreu de falta de amor? Ninguém pergunta, porque não há um diagnóstico que alguém morreu de amor, por falta de amor. Mas a falta de amor, irmãos, tem adoecido muitas vidas, tem adoecido muitas pessoas, tem trazido traumas profundas na alma. E nós precisamos, irmãos, receber essa palavra, que esse ano é o ano do amor de Deus, que esse ano é o ano da bondade de Deus, que esse ano é o ano da justiça de Deus. Nós precisamos receber, irmãos, porque Deus, ele tem derramado sobre nossas vidas, e nós precisamos estruturar a nossa vida em amor, porque Deus, ele nos amou com amor eterno. Em Jeremias 2, versículo 3, diz que ele nos amou com amor eterno. Que amor é esse? É um amor que não acaba nunca, é um amor que vai ser para sempre. Eu e você, nós somos amados por Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías 32. Todos acharam? Que diz assim: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos, e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Irmãos, essa palavra, ela foi escolhida em Isaías 32, que tem como título o reinado do justo rei. É uma profecia, irmãos, que aponta para o reinado de Cristo, quando ele estabeleceu o seu reinado aqui na terra. Porque a estrutura familiar, ela aponta para a estrutura do governo de Cristo e a igreja. Quando nós olhamos a descrição das funções familiares em Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver sempre em referência a Cristo e a igreja. Eu entendo que Jesus, ele é a estrutura para a família. Jesus é a estrutura para a nossa família. E eu falei aqui no domingo, irmãos, sobre 1 Timóteo, no capítulo 5, no seu versículo 8, para nós entendermos, irmãos, a importância da família aqui na terra, da importância da família para Deus, que em 1 Timóteo, no capítulo 5, no seu versículo 8, diz que aquele que não cuida da sua família, dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os incrédulos. Se a Bíblia falar que é igual, já está ruim, e a Bíblia está falando que é pior. Nós, como cristãos, como aquele que conhece a palavra de Deus, nós precisamos cuidar da nossa família. E cuidar como, irmãos? Nós precisamos nos preocupar com a nossa família. Nós somos representantes de Deus dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Talvez você diga, mas ele não merece. Como meu irmão poderia dizer, ele não merece. Mas o amor que está dentro de nós, a nossa família, ela precisa ser alcançada. Nós precisamos ser exemplo dentro da nossa casa, da nossa família. A nossa família precisa ver o amor de Deus em nós. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amar é doar. Nós precisamos doar esse amor para os perdidos, principalmente para a nossa família. Porque muitas das vezes eu era constrangido pelo amor de Deus que havia na vida de Neto. Muitas das vezes eu queria continuar brigado, queria continuar de mal,
mas o amor dele, o amor que havia nele, me constrangia, porque o amor de Deus nos constrange. E nós precisamos, irmãos, entender essa palavra, que essa palavra, ela vai trazer um cenário, irmão, de adversidades que acontece dentro da nossa casa e dentro do nosso lar. A Bíblia diz que vento, tempestade, lugares secos e terra sedenta. Um cenário com muitas situações adversas. E cada um de nós aqui reconhecemos o simbolismo dessas adversidades que vem para as famílias nesse tempo tão difícil de vivermos em família. Não é um tempo fácil para nós vivermos em família. Mas a palavra de Deus, a resposta para as adversidades. Talvez você está passando uma adversidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Talvez você está pensando em se separar do seu cônjuge. Talvez você está pensando em largar de mão o seu filho, a sua filha. Talvez você está passando uma adversidade, mas a resposta na palavra de Deus para as adversidades. Para o vento, refúgio. Para a tempestade, esconderijo. Para a terra seca, torrentes de água. E para a terra sedenta, sombra de grande rocha. Então a resposta de Deus para as adversidades. A resposta de Deus para nós, irmãos. E Deus, Ele conta conosco para nós sermos os representantes de Deus dentro da nossa casa e dentro da nossa família. Eu, irmão, senti muito carinho, muito amor de Deus na abertura, na palavra de abertura. Eu senti muito amor de Deus por nós, porque é difícil para nós vivermos em família. Nós que nascemos em um sistema e crescemos nesse sistema, e para vivermos, irmãos, e não ser impregnado por esse sistema, não é fácil. E nós precisamos entender que Deus está buscando uma igreja sem mácula, sem ruga, e nós precisamos estar atentos para as coisas que têm acontecido no mundo, porque nós somos referência para a nossa casa, nós somos referência para a nossa família. Há, irmãos, uma evidente e ostensiva arsenal do inferno apontado para a nossa casa e para a nossa família, para destruir as famílias. E nós precisamos, irmãos, entender que Deus, Ele nos trouxe com um propósito. A nossa família, Deus, Ele criou com um propósito. Quando Deus, Ele em Apocalipse 1:6, Ele diz que Deus nos fez reis e sacerdotes para Deus e Pai. Então Deus, Ele nos insere de uma forma contundente no teu reino. Quando Jesus, Ele veio aqui para cumprir o seu propósito, o Senhor, Ele diz lá em Lucas 9:10, ou é 10 ou 9, na parte B, é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Então Deus nos insere no reino da luz, no reino do amor, no reino de Deus, de uma forma contundente. E essa que é a parte mais difícil, irmãos, de nós priorizar esse reino de amor, esse lugar de amor. Porque o Senhor, Ele veio para implantar o reino dos céus, o reino da luz, em meio ao reino das trevas. E para nós vivermos nesse mundo, sem se corromper com o reino das trevas, nós precisamos entender o propósito de Deus na minha vida e na minha família. Por que Deus, Ele nos criou? Por que Deus, Ele criou a família? Para implantar
o seu reino aqui na terra. Porque bem antes dessa igreja visível, como nós estamos hoje reunidos, o Senhor, Ele criou a família para que nós pudéssemos estar adorando a Ele. Deus, Ele criou a igreja na família. Antes que a gente se reunisse aqui como igreja, Deus, Ele criou a igreja na família, para que um altar de adoração fosse levantado. Irmãos, só há igrejas fortes quando a família é forte. Só há igrejas poderosas quando as famílias existe um altar de adoração ao Senhor. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Também não pode prevalecer contra as famílias do Senhor. Porque a Bíblia diz que quando tem valente a porta, o inimigo não rouba. Porque nós não criamos filhos para povoar o inferno. Nós criamos filhos para povoar os céus. E uma igreja que prioriza a família, nós precisamos refletir e olhar para a nossa família. É a minha família um lugar de amor? É um lugar da presença de Deus? É a minha família um lugar de amor? Porque, irmãos, muitas vezes nós não conseguimos reproduzir o amor de Deus dentro da nossa casa. E muitas vezes nós trazemos da nossa família de origem as dores, as distorções, os problemas. E quando nós casamos, nós trazemos para a nossa família e reproduzimos todos aqueles problemas da nossa família de origem. E muitas das vezes, as famílias, irmãos, no lugar de ser um lugar de amor, um lugar da presença de Deus, tem produzido profundas dores, profundas feridas. E nós não conseguimos reproduzir esse amor. Essa palavra, irmãos, é para mim e para você refletir que Deus, Ele quer que você viva o amor. O amor dentro da sua casa, o amor dentro da sua família. Porque você só vai conseguir viver a plenitude desse amor dentro da sua casa, dentro da sua família. Não importa, irmãos, como é a sua família. Não importa qual é a sua família. Deus, Ele amou a sua família. Deus, Ele amou você. Ele sabia a qual família você iria pertencer, em qual casa você ia morar. Problemática assim daí, que Deus, Ele amou a sua família. Deus, Ele criou a família. Ele fez a casa para a família. Tudo que Deus fez e criou, Ele achou bom. Quando Deus, Ele criou a família, irmãos, para que o propósito dele fosse estabelecido na terra, Deus, Ele não pediu a opinião de ninguém. Deus, Ele criou a família. E Deus jamais faria a sua família como um projeto falido. A sua família é projeto de Deus. E Deus jamais faria um projeto que Ele não se responsabilizasse. O que trouxe a deficiência para a família foi o pecado. Mas a Bíblia diz que da mulher viria Cristo. Viria Cristo para restaurar todas as famílias da terra. Para restaurar o que havia se perdido. As famílias da terra. As pessoas que estavam distantes de Deus. Porque a Bíblia diz que todos os destituídos estavam da glória de Deus. Mas Jesus, Ele veio para trazer a restauração para a minha família e para a sua família. Para que eu e você pudéssemos viver esse amor. Esse amor que tem sido pregado, tem sido ministrado aqui. E tem pessoas que não têm vivido esse amor. Não têm sentido esse amor. E nessa noite, Deus, Ele quer arrancar de você todas as frustrações, todas as dores do passado. Esqueça o passado. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: esquecendo-me do que para trás ficou e avançando para o que está diante de mim. O Senhor, Ele tem diante de mim e de você uma história de amor, uma história de sucesso,
uma história de vida. Irmãos, se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Nós temos psicólogos aqui que têm o conhecimento intelectual, mas tem o conhecimento do Espírito Santo. Você peça ajuda. O problema é emocional, peça ajuda, porque Deus, Ele quer trazer um tempo novo para nossas vidas. Eu tenho visto, irmãos, pessoas doentes, muitas pessoas doentes emocionalmente, muitas pessoas com a alma ferida, e Deus, Ele quer derramar um bálsamo sobre as nossas feridas, para que a gente possa viver a plenitude do amor de Deus, para que a gente possa, irmão, andar nas ruas assim, dando risada, como eu ando pelas ruas, dando risada à toa, e as pessoas acham até que eu estou ficando doido, mas é a alegria do amor de Deus, é a alegria da salvação. Todos esses traumas, peça a Deus para tirar do seu coração, tudo que não pertence a Deus, peça a Deus para tirar do seu coração, peça ajuda aos apóstolos, peça ajuda a César Marnoádia, que é da família. É problema financeiro, peça ajuda aos pastores Alex, Juliana e Alex, peça ajuda se o problema é financeiro, porque quantas famílias têm sido destruídas por problema financeiro. Irmãos, quando eu estou devendo, eu não consigo nem dormir. Minha prioridade é não fazer dívida, porque quantas famílias, irmãos, têm sido destruídas por crise financeira. Irmãos, crise financeira tem destruído mais do que adultério, porque tem pessoas que conseguem suportar um adultério, mas não conseguem suportar uma crise financeira. Qualquer organização, ela não consegue prevalecer diante de uma crise financeira, e o diabo, ele sabe disso, e o diabo tem destruído muitas famílias por crise financeira. A minha avó dizia que quando a crise financeira vem pela greta, pela porta, o amor sai pela primeira greta que acha. Está repreendido em nome de Jesus, porque o amor de Deus, ele vai prevalecer na nossa casa, na nossa família. E crise financeira, as adversidades que vão vir para o nosso lar, ele não vai conseguir destruir a nossa casa e a nossa família. Eu quero que você se levante nessa noite, que o amor de Deus seja derramado em nossos corações essa noite. Que o Senhor te abençoe, declaro uma semana de bênção, uma semana de prosperidade, uma semana de boas novas, uma semana de boas notícias. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.